Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. E o tema da minha mensagem é o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Nem um amém? Vai ser bênção, gente, essa palavra aqui. Se fosse assim, a maneira que você... 7 passos para você prosperar em sua vida. Meu Deus, tinha rajada de língua estranha, correria, aleluia. Mas a ceia do Senhor é muito importante para a gente, amém? Foi Ele que nos deixou e nós hoje vamos aprender, querido, na palavra, a maneira correta do que Paulo nos ensinou, nos deixou. E como é bom você estar num lugar que ensina a palavra da verdade, amém? Você está num lugar seguro que te ensina a palavra de fato como ela é, sem religiosidade, sem sofismas, sem achismos. Então é muito importante, é uma bênção para a nossa vida. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Então, falando sobre ceia, é interessante que, eu vou falando de mim aqui, se você se identificar, amém, tá bom? Vou falando do que eu aprendi, e se você se identificar, é mera coincidência. Eu vim de uma época que não podia, criança não podia tomar ceia. Só eu. Eu vim de uma época que para tomar ceia tinha que ser batizado nas águas. Só eu também. Eu vim de uma época também que na ceia parecia mais um velório do que um culto de avivamento. Que era um dia específico para a confissão de pecados. Mas sabe, querido, o interessante é que na maior instrução da nova aliança, onde Paulo nos dá a respeito da ceia, não tem nada disso escrito. Sabe, as pessoas impedirem uma criança de ceiar, por exemplo, não tem nada escrito em 1 Coríntios capítulo 11 sobre isso. E bem pelo contrário, a própria palavra nos ensina que Jesus, ele amava as crianças, apesar dos discípulos espantar elas. Né? Apesar dos discípulos mandar elas para o departamento infantil, vai para o departamento infantil, não incomoda o mestre. Mas Jesus falava, não, deixa eles virem aqui, deixa eu fazer uma coisa para vocês, porque eu preciso ensinar vocês numa coisa aqui. Deixa essa criança vir aqui. Colocou a criança no colo, está vendo essa criança? Quando vocês forem iguais a ela, vocês poderão entrar no reino dos céus. Uau! Jesus colocou uma criança num patamar elevadíssimo. E disse, se você não for igual a ela, você não está apto para entrar naquele lugar, no céu. Agora, eu pergunto para você, uma criança está apta para entrar no céu, mas não está apto para tomar um suco de uva, comer um pão? Pelas respostas dá para ver a religiosidade que está aqui, nesse momento. E os biscoitos vão começar a ser quebrados agora. Eu não vou quebrar um biscoito essa noite, vou quebrar um saco deles. Quem quer receber isso aqui nessa noite? Então, as crianças estão aptas para entrar no céu. Elas estão aptas também para participar do pão e do vinho, porque Jesus falou das tais é o reino dos céus, aleluia! E a respeito do batismo nas águas, bom, não posso tomar ceia se eu não for batizado nas águas. Bom, o batismo nas águas, ele é uma representação física de quando eu e você aceitamos Jesus lá atrás. Quando aceitamos a Cristo, é que nós nascemos de novo. Quem pode dar um amém por isso? Nós não nascemos de novo quando batizamos nas águas. Nós nascemos de novo, somos parte da família de Deus quando nós aceitamos a Cristo. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo. Nós temos uma nova criação por dentro. No Espírito somos imagem e semelhança de Deus. Só que depois, quando tem algo na igreja, né, a respeito de batismo, é que nós nos batizamos. Mas o batismo é uma ordenança de Jesus, é bíblico, é de Deus, e ele é uma representação natural daquilo que aconteceu espiritualmente.
Então, não é o batismo que me qualifica para eu tomar ceia, mas é eu ter nascido de novo. Quando eu nasço de novo, eu me qualifico a tomar a ceia, porque quando eu nasço de novo, eu me torno da família de Deus. Que bênção isso. E o que me garante mais biblicamente isso é o ladrão da cruz, que não foi batizado nas águas, mas pôde entrar no reino dos céus. Não deu tempo ainda de ele ter uma nova vida, viver a sua nova vida na terra. Mas Jesus falou para ele: hoje mesmo eu te digo, você estará comigo no paraíso. Amém, querido? Então, se o ladrão da cruz, que não foi batizado nas águas, pôde entrar no reino dos céus, por que as pessoas sem ser batizadas nas águas não podem tomar ceia? O que é mais importante, entrar no céu ou tomar ceia, gente? Perguntar de novo, o que é mais importante, entrar no céu ou tomar ceia aqui na terra, gente? Você percebe que a religiosidade começou a colocar coisas que a palavra de Deus não diz? Mas aqui nessa igreja você vai praticar a palavra, e não o que a religiosidade diz. E a ceia ser um culto, parece um culto fúnebre, né? É um culto de confissão de pecados. Não, eu não vou tomar ceia hoje porque eu pequei essa semana, então eu não vou tomar ceia hoje. Não estou legal. Briguei com a minha esposa, briguei com meu esposo. Que isso não seja uma desculpa. Quem pode dar um amém mais forte aí? Que isso não seja, que nem Paulo falou, que a graça não seja uma desculpa para você pecar. Não. Não use da graça para isso. Mas, de fato, a ceia não é para lembrar de pecados e para perdão de pecados. Porque, bem pelo contrário, a ceia é para a gente lembrar daquele que redimiu os nossos pecados. A ceia é para lembrar de Jesus Cristo, que morreu por nós e pagou o preço pelos nossos pecados. A ceia deve ser um dia, aleluia, um culto de celebração, um culto de vitória, um culto de bênção, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados, querido. E agora eu vou entrar no texto, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, para mostrar para vocês qual é a instrução que Paulo está dando da ceia. A verdadeira instrução que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, que serve para nós hoje. Essa instrução do verdadeiro sentido da ceia. Quem quer receber aqui? Você achou aí? 1 Coríntios 11, 17. Deixa eu ler. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ponto e olha aqui para mim. Gente do céu, você imagina você receber uma carta dessa de um pastor seu, e ao começo da carta está escrito assim, ó: eu não vou elogiar vocês, porque a reunião de vocês faz mais mal para as pessoas do que bem. Como assim? Eu vou para o culto, e em vez de eu sair diferente de como eu entrei, eu saio pior ainda. As reuniões onde eu estou me deixam pior do que como eu entrei. Diga misericórdia. Por que ele vai falar? Por que ele está falando isso deles? Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que há divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar desculpa, gente, eu me atrapalhei aqui. É o 21, né? Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde comer?
e beber? Diga, uau. Que lapada do apóstolo Paulo para essa igreja. Olha isso. Vamos continuar lendo. Versículo. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Gente, achei. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Ponto, olha aqui para mim. Ponto de exclamação, olha aqui para mim. Então, como Paulo começa falando aqui sobre a ceia? Ele começa dizendo assim, olha, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu preciso ensinar vocês algo aqui. O que vocês estão fazendo, eu não tenho como elogiar vocês. Porque quando vocês se reúnem, mais faz mal do que bem aquilo que vocês estão fazendo. Porque em vez de vocês se reunirem para ter comunhão, para amar as pessoas, para se importar com o outro, não é isso que vocês fazem. Cada um come a sua própria ceia, nem pensa no outro, sai daqui estufado enquanto os outros estão com fome. Deixa eu falar para vocês. Eu não elogio vocês por isso que vocês estão fazendo. E sabe, querido, eu até escrevi aqui isso. Isso não é um mal dessa geração. Me parece que é um mal do ser humano. Porque a mesma situação que está acontecendo lá atrás é a mesma situação que muitas vezes acontece hoje. As pessoas são individualistas, só pensam em si mesmas. Hoje em dia existem muitas coachings, né? E nada contra o coach, né? Porque o coach de Deus e cheio do Espírito, ele influencia e abençoa muitas pessoas, mas as pessoas estão atrás dessas pessoas. Estão atrás de autopromoção pessoal, estão atrás de crescimento pessoal, eu. Quando que a palavra de Deus, o Evangelho, é totalmente ao contrário isso. É o outro. Sabe, querido, a palavra de Deus, o Evangelho é totalmente diferente, distorcido com a visão que o mundo tem. A minha esposa falou isso agora aqui na hora da oferta. Você quer prosperar? Então dê. Olha como a mão é contrária. Em vez de reter para você, você dá. Você tomou algo um lado da sua face? Deu outro. Olha como é o Evangelho. Você quer ser o maior? Então sirva. Oh, glória a Deus, que bênção. Veja como o Evangelho é totalmente contramão à mão do mundo. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, que ela estava lendo aqui, 2 Coríntios capítulo 9, se você for ler o 8 e 9, está falando do propósito de Deus para eu e você enriquecer. Que bênção, Deus tem um propósito para a gente enriquecer. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Pior se eu falasse assim, o propósito de Deus para você ficar pobre. Vestir pano de saco, tem igreja que prega isso. Eu vou repetir para você ficar mais feliz agora, então. Lá em 1 Coríntios capítulo 8 e 9, fala do propósito para você enriquecer. O propósito de você enriquecer não é para eu, era para o outro, para o próximo, para você se destacar, para que o outro cresça. Aleluia! Esse é o propósito. O propósito divino é exatamente esse. É o contrário da mão do mundo. E o que está de tendência hoje, parece que estava de tendência também lá atrás. Por quê? Porque o ser humano é assim. Quando nós dermos vazão à carne, nós só vamos pensar em nós. Mas quando nós dermos vazão ao Espírito, nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Nós vamos agradar a Deus. E sabe, normalmente, na visão natural, parece que estamos perdendo, mas no reino estamos ganhando. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus, em vez de descer do mais alto céu e nos salvar como um rei triunfante, Deus decidiu morrer numa cruz. É totalmente ao contrário
Ao contrário, a sabedoria humana. Mas aquilo que parecia vergonha se tornou em sabedoria. Aquilo que parecia que parecia. É tão bom que eu consigo me atrapalhar nas palavras. Aquilo que parecia perda foi ganho. Então presta atenção. Nós estamos num bom lugar hoje à noite. Se nós renovarmos a nossa mente de acordo com o reino, é só avanço e ganho na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Porque naturalmente, na visão natural parece perda, mas na visão do reino é ganho. Você está em 1 Coríntios 11? Volta um pouquinho no 10. Volta um pouquinho no 10. Olha o 10, 23 comigo. Vou esperar você abrir para você ler comigo. 1 Coríntios 10, volta um pouquinho. 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Ou outra versão diz, os seus próprios interesses. Mas sim, os interesses dos outros. Ou mais sim, os dos outros. Olha que a palavra nos instrui. E não era isso que essa igreja estava fazendo. Eles se reuniam não para compartilhar. Eles iam para esse lugar só por causa dos seus próprios interesses. Eu sei que isso não existe hoje aqui na igreja. Que alguém vem na igreja só para receber a bênção do Senhor. Eu sei que não existe isso no nosso meio. E eu estou sendo bem irônico. Porque as pessoas vêm para a igreja para receber. Mas poucas delas vêm pensando em dar. E sabe, a lógica divina para você mudar de fase e mudar completamente a sua vida é você vir pensando em dar. Porque quando você vem com esse intuito, não para receber, mas para cuidar do outro, daquilo que Deus se importa, Deus se responsabiliza com a sua vida. Aleluia. Abre lá comigo em Provérbios capítulo 18. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 18. Glória a Deus. Provérbios 18, nós estamos falando sobre ceia, tá bom? Amém, gente? Provérbios 18, 21 diz o quê? Não, desculpa, de 21 não, versículo 1. 18, 1. 21 é outra pregação. 1 agora. Diz assim, na minha versão NVI, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Em outra versão diz, aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo, insurge-se ou se rebela contra a verdadeira sabedoria. Olha que interessante. A sabedoria de Deus para a nossa vida é que a gente viva em grupo. A sabedoria de Deus para a nossa vida é que a gente viva em comunhão, a instrução de Paulo naquela ceia, para que uns se importem com os outros. Mas quem quer ficar isolado, se rebela. Meu Deus do céu. Se rebela contra a instrução de Deus. Quem quer ficar isolado é porque só busca os seus próprios interesses. Vai sorrindo, olhando para frente. A palavra está boa hoje, aleluia. Amém? Eu quero dar um exemplo para você. Quem gosta dos meus exemplos aqui? Vou dar um exemplo para você. Vou tentar me puxar dessa vez de novo. Quem gostou do exemplo do gato aqui? Meu Deus do céu, bombou nas redes sociais. Quem já viu aqueles negócios da Discovery Channel? Como é que é? National. Cadê a professora de inglês aqui? Teacher, por favor, thank you. Teacher, thank you.
National Geographic. Meu Deus, aleluia. Quase que a gente sai na unção aqui agora. Quem já viu esses negócios, esses documentários? Gente, quem já viu aqueles negócios que tem os animais em bando e fica os leãozinhos só à espreita para um ficar fora do bando? Quem já viu isso aqui? Eu vou dar esse exemplo. Eu sou uma ovelhinha que estou no bando aqui. Vocês estão no bando, aleluia. Pode dar uma glória a Deus por isso. Vocês estão na comunhão, vocês estão no bando. Eu sou a ovelhinha que estou aqui no bando. Daqui a pouco, Satanás sopra no meu ouvido. O que adianta estar aqui? Tua vida está toda bagunçada lá, você está aqui. Quem sabe você fica em casa, está cansado. Por que você vai para a igreja? Aí você se levanta. É verdade. Aí você começa a pensar assim. Verdade, essa igreja só quer dinheiro. Por que eu tenho que estar lá? Os irmãos, ninguém olha para mim. Ninguém se importa comigo. Está saindo do bando. Você está vendo aqui? O bando está aqui. Aí começa. Acho que YouTube é melhor para mim. Lá eu escolho a mensagem que eu quero. Lá eu boto e clico só o que eu quero ouvir. Está aqui pensando, comendo os matinhos. Comendo os matinhos secos. Enquanto o rebanho tem um pasto bom para se alimentar. Aí vai procurando mais matinho seco. E aí o leão está aqui. Ó. O leão está aqui. O leão está aqui. Close it em mim aqui. Close it. O leão está aqui. Aí o que o leão faz? Enquanto você está lá, ele não vai. Porque olha a multidão que está aqui, ó. Enquanto você está lá, ele não vai. Mas aí quando vem, você fica aqui. Não vou esse final de semana, cansei. Vai para você ver. Aí o leão está aqui. E aí a Bíblia diz assim, ó, que Satanás, ele está como um leão. Ele não é um leão, mas ele está como um leão buscando a quem ele possa tragar. Porque você quando está aqui, ele não pode. Você quando está aqui, ele não pode. Mas ele vai buscando a quem ele possa. E quem ele vai achar? Quem está isolado. Quem está buscando os seus próprios interesses. Quem não está associado pensando no outro. Pensando em como o outro vai crescer. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E aí daqui a pouco você está aqui. Daqui a pouco você depara com o leão. E aí, Fi é uma expressão de Belo Horizonte. E aí, meu filho, já era. Porque você está afastado do bando. O que acontece? Se você viu esses documentários, quando o bando vê o bando, vaza. Juntos. E aquele que está sozinho é uma presa fácil. Aí a gente pergunta, fulano, cadê? Nunca mais vi na igreja. Daqui a pouco ele não consegue nem estar mais em comunhão. Porque deixou pensamentos vir, se isolou. Quer saber? Eu vou viver a minha vida. Olha a frase linda. Eu vou viver a minha vida. Vai viver a sua vida longe do rebanho para você ver o que acontece. O Satanás, que é como um leão, ele vai tragar você. E depois vai ser mais difícil de voltar. Mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Que muitas vezes nós desgarrados, ele nos traz de volta. Quem pode confirmar isso? Glória a Deus por isso. Então a importância de estarmos unidos. Olha para o seu irmão e diz assim, é importante você estar aqui comigo. É importante você estar aqui comigo. Aleluia. Volta lá para a ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. A importância de você estar unido, conectado. Não só buscando os seus próprios interesses, mas se importando com o seu irmão. Aleluia! Oh, glória! Vamos ler comigo o 22 de novo, porque no 23 Paulo começa a explicar da maneira certa. Amém?
1 Coríntios capítulo 11, 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. E agora ele começa a ensinar. Pois o que eu recebi do Senhor, eu que também lhes entreguei ou lhes ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ponto, olha aqui para mim. Paulo está repreendendo os irmãos, dizendo que os irmãos são egoístas, pensam só neles mesmos, não pensam nos irmãos, chegam tarde na igreja para não cumprimentar ninguém e saem rápido nos avisos para não ter tempo para conversar com ninguém. Deixa Deus falar contigo, crente, em nome de Jesus. É porque se eu chegar adiantado, eu não converso. Se eu vazar quando sair, ninguém me pega. E Paulo está repreendendo isso. Porque quando a gente vem só para receber para a gente é egoísta. A gente só está buscando os nossos próprios interesses. E esse lugar é um ambiente para crescer espiritualmente, para amar uns aos outros. E Paulo diz assim, eu vou ensinar vocês agora. O que eu recebi do Senhor, eu ensino para vocês agora. Por quê? Olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Paulo não estava naquela ceia. Paulo não estava naquela ceia quando Jesus, antes de morrer, fez isso. Mas Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para Paulo e ensinou ele. Ensinou: Paulo, eu preciso ensinar você como é a ceia do Senhor. E aí Jesus explica para ele, e por isso que ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu ensino vocês. Em que na noite que Jesus foi traído, ele tomou aquele pão, ele pegou aquele pão, ele partiu e diz: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Não é o pão, não é o pãozinho que a gente come aqui. Paulo está dizendo, na noite de mais pressão que Jesus teve, na noite em que ele foi traído pelo melhor amigo, pelo discípulo dele, ele poderia ter desistido, mas naquela noite, ele abriu mão da sua vontade, ele abriu mão dos seus desejos, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele diz: eu parti o pão, e eu disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, que é dado em favor de vocês. Sabe, Paulo, ensina: faça isto em memória de mim. Você quer fazer algo em memória de mim? Entregue a sua vida pelo outro. Assim como eu entreguei, entregue a sua vida pelo outro. Sabe, querido, não tem desculpa. No dia que você mais sofrer pressão na vida, a maneira de Deus para você sair dela é se importando com as pessoas. Você prefere a maneira de Deus ou a sua maneira? Ou do vizinho? Ou da Globo? Qual é a maneira que você quer ouvir? A maneira de Deus? A maneira de Deus é, quando você estiver na pressão, dê a sua vida em favor do reino de Deus e das pessoas. Oh, aleluia. Não se isole. Não vá para um quarto chorar. Todos nós passamos por pressões, eu passo por muitas. E essa semana foi um perrengue de Jeová na minha vida. Foi difícil, mas ir para o quarto chorar, eu posso até ir por 1, 2 minutos, 5 minutos. Mas eu preciso sair daquele lugar diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso me importar com as pessoas. Historiadores dizem que a melhor forma de você sair da depressão é quando você se importa com alguém. A melhor forma de você, estudiosos, cientistas dizem, quer salvar sua depressão? Vai para a África. No estado mais pobre daquele lugar, rapidinho você vai passar da depressão. Vai ver a causa do outro muito maior do que a sua causa.
E Paulo está ensinando exatamente isso para eles. Vamos ler, querido, versículo 23, pois o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei, eu ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós sabemos que o elemento da ceia, o pão, que simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva, que simboliza o seu sangue, são elementos da aliança. Nós sabemos disso, são importantes a gente celebrar todo mês esses elementos para que nós venhamos a trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Porque senão nós cairíamos no esquecimento. Porque a gente esquece fácil das coisas, sim ou não? Muitas vezes nós esquecemos fácil de alguém que nos ajudou e isso vem em gratidão. Por isso que Jesus falou: tenham essa memória de mim. Participem desses elementos. Pegue o pão, reparta o pão, mas o verdadeiro sentido não é esse pão aqui comer. O verdadeiro sentido não é, meu Deus, quando eu tomei um suco de uva, xaramanaias, chegou a me dar um... Não é o suco de uva, não é a hóstia. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite? Não é o pão que você vai comer e, estou me sentindo mais espiritual. Não é. É o sentido do que Jesus fez. Ele pegou e se entregou pelos outros. Aleluia. Vamos continuar. Glória a Deus. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que ele está falando aqui? Sempre que vocês comerem o pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte. Sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a renúncia que ele teve. Sempre que vocês fizerem isso juntamente um com o outro, vocês estão anunciando o quê? A renúncia, a morte. Ele não viveu por causa dos outros. Ele morreu para ter salvação para todos. Então, sempre que vocês se reunirem, anunciem isso fazendo esse gesto. Não vivam para vocês, mas morram para que o outro vive, para que o outro tenha salvação. Amém, querido? Aleluia. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem é o corpo de Cristo? Diga, sou eu. Agora, interessante que nós somos membros. Cada um é membro. Mas quando nos reunimos, nós somos o corpo. Cada membro bem ajustado, ligado, é o que Paulo fala. Nós somos membros, mas quando nos unimos com um propósito, o corpo se alinha e o cabeça é Cristo. Você está aqui comigo? Então, o que ele está falando aqui? No versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, está falando de a gente comer e não se importar com as pessoas. Olha quantas pessoas têm tomado a ceia errado. Vem tomar a ceia pensando assim, meu Deus do céu, o que eu pequei? Eu fiz isso essa semana. Gente, Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando da gente não se importar com o nosso irmão que está do nosso lado. Tem pessoas aqui, gente, que estão bem financeiramente, mas tem pessoas aqui que estão precisando de alguma coisa. Tem pessoas aqui que estão bem vestidas, mas tem outras que precisam talvez de alguma vestimenta. Tem pessoas aqui precisando de coisas em várias áreas.
E você e eu sabemos? Se a gente ficar aqui e conversar e se importar, a gente vai saber. E aí o que a gente tem que fazer com isso? Ser a mão de Deus para esse irmão. E Paulo está dizendo, se você simplesmente tomar um suco de uva e comer um pão, sem se importar com as pessoas, você está tomando a ceia de uma forma indigna. Porque não foi dessa forma que Jesus nos ensinou. É forte, Brasil. Versículo 28. Olha isso aqui. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para fazer, deixa eu avaliar aqui. Deixa eu ver. Será que eu errei? Examine-se se você está sendo um braço para o seu irmão. Examine se você está sendo um suporte para ele. Examine-se. Porque o contexto é o corpo, é as pessoas. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem prestar atenção no corpo, sem se importar com o corpo, isso é que a palavra discernimento está dizendo. Sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Aí o povo pega esse texto e pensa assim, meu Deus, se eu tomar ceia em pecado eu vou morrer. Gente, se você olhasse a sua cara daqui de cima, tá assim, ó. Mas não é isso que está escrito. Por isso, porque as pessoas não estão cuidando umas das outras, não se importam umas com as outras, tem pessoa passando necessidade, tem pessoa fraca, tem pessoa doente, tem pessoas que morrem antes do tempo. Meu Deus do céu. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Você abriu comigo aí? Mateus capítulo 25, eu quero ler para você uma passagem que retrata exatamente isso. O ensinamento de Jesus a respeito de pessoas que não se importam com as pessoas e o resultado disso no futuro. Porque a palavra que nós lemos agora em 1 Coríntios fala que se a gente comer o pão, beber do cálice indignamente, nós traremos prejuízo. Nós seremos julgados, traremos prejuízo para nossas vidas. Agora, olha esse texto. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Eles também responderam, Senhor, quando que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Versículo 45 ele respondeu, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E essa passagem me preocupa. Essa passagem me preocupa, porque quando nós vivemos a nossa vida só para a gente e não nos importamos com o outro, isso pode prejudicar a nossa salvação eterna. Isso é sério. E a gente precisa nessa noite ajustar o foco.
da nossa vida. E enquanto eu estou trazendo essa mensagem para você, faça uma avaliação na sua vida. Como você tem vivido? Só para você? Ou você tem dedicado a sua vida, o seu tempo, o seu pensamento, a sua oração em favor de alguém? Faça essa autoanálise. Hoje é culto de ceia. E se isso está acontecendo, hoje é a noite disso mudar na sua vida. E aqui como igreja a gente ajuda você. Nós temos um projeto social deles é o reino, que você pode vir servir crianças aqui. Quem pode dar um amém aqui? Aleluia. Nós também, alcançamos pessoas, moradores de rua no café da manhã, aqui na Praça Vico. Nós atendemos a comunidade terapêutica em Farroupilha, drogados ali. Nós também temos, uma vez a cada 15 dias, um culto no albergue, na casa de passagem, onde pessoas vêm, moradores de rua, dormir ali. Nós também estamos alcançando o presídio agora, aqui de Bento Gonçalves. Ou seja, a sua igreja te dá possibilidades para você, futuramente, não ir para o inferno. Você pode dar um sorriso e um glória a Deus, pelo menos? Glória a Deus pelo seu pastor que pensa em tudo isso, para abençoar a sua vida. Então é só fazer alguma coisa. Serviço tem bastante. Amém, gente? Aleluia. O Ministério de Música pode subir. Estou encerrando a mensagem. Volta lá para a ceia, para 1 Coríntios capítulo 11. Você está recebendo de Deus hoje? Debaldes. Eu sei que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de hoje. Você vai sair daqui, meu Deus do céu, queimando. Sendo isso ou não, e coma do pão. Não deixa de comer o pão. Coma do pão. Porque tem pessoa que dá desculpa. Hoje eu não vou tomar ceia. Mês que vem eu vou. E aí passa o mês todo no pecado. Fazendo coisa errada. Não se importando com ninguém. Só pensando em si mesmo. Aí chega na outra ceia, não vem. E aí chega na outra. Você está aqui comigo? Então examine-se a si mesmo. Pensa assim, nessa semana eu vou mudar. E come do pão e bebe do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Foi o que a gente leu agora em Mateus capítulo 25. Quem come e bebe sem atentar para as pessoas, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, vários já que dormem. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aleluia. 33. Portanto, meus amados irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém tem fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes direi instruções. Meu Deus, se antes dele ir ele já disse isso, imagina quando ele chegasse. Você está aqui, meu irmão? Se antes de ele ir, já tomou essa lapada, imagina ele junto lá, do pessoal. Glória a Deus. Você está recebendo a palavra de Deus? Está sendo uma bênção para a sua vida. Hoje é uma noite de celebração. Hoje é uma noite de vitória na sua vida.
Hoje é uma noite de milagres. Sabe, Deus equipou você com dons para o outro. Deus equipou você com talentos para abençoar alguém. Aleluia. Ele quis fazer isso. Sabe, os anjos poderiam pregar. Eu tenho certeza que eles fariam mais. Eu tenho certeza que eles fariam até melhor que a gente, professor. Professor do Rema aqui, gente, o Wellington. Eu tenho certeza que eles fariam melhor que a gente, porque eles são seres celestiais, com muito mais sabedoria que a gente. Mas Deus escolheu eu e você, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, para que um simples toque no ombro de alguém mudasse aquela vida daquela pessoa naquele dia. Para que um simples dinheiro que você chegue para alguém e dizer, eu quero ofertar na sua vida hoje, aleluia. Deixa eu fazer isso agora, me dá minha carteira aqui, eu quero ofertar na vida de alguém aqui agora. Meu Deus do céu, eu tive essa direção de fazer isso aqui agora, meu Deus. Aleluia, que mulher de Deus, aleluia. Deixa eu ver quem vai ser sorteado aí. Não tem muito dinheiro, mas vai ser bênção para a sua vida. Aleluia. Sabe, um simples gesto, algo tão simples, pode mudar o dia de alguém, pode restaurar a vida de alguém. E isso é o corpo de Cristo. E eu quero terminar essa mensagem com vocês em Filipenses capítulo 2. Eu não poderia terminar de forma diferente. Filipenses capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Meu Deus, que atmosfera de unção está aqui. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Acompanha comigo. Olha Paulo aqui de novo. Oh, aleluia. 2, lê comigo. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, porque é de Deus você cuidar de você também. É de Deus você também ser próspero financeiramente, ter todas as contas pagas, ter uma boa roupa. É de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, o 4. Não cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aleluia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ponto. Olha aqui para mim. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente hoje? Sabe, não olhe só para você. Olhe para você sim, mas olhe